Oferecimento Gorila. Boa noite, Just TV, pessoal ligado aqui no Talk Show. Bem-vindos a 2011, com um pouco de chuva aqui em São Paulo, alagando, alguns usando bote, outros jet ski. Agora parece que deu uma melhoradinha, mas ainda está quente. E hoje, começando o ano, eu estou com um convidado especial, que é o numerólogo Shimon Kressler. É isso? É assim que fala? Shimon Kressler. Isso mesmo. Ele é numerólogo. A gente vai tirar, vamos falar um pouquinho dele, vamos falar um pouquinho do ano, que tem um número coletivo, né, para o ano, que a gente vai falar aí no meio do caminho. E fica ligadinho que nós vamos sortear aí uma consulta numerológica com ele, hein? O cara é fera. Ele é fundador, diretor da Abram Regional Oeste, que é a Associação Brasileira de Numerologia Pitagórica. Isso. Gente, esse é o Shimon. Boa noite, Shimon, porque eu já comecei atropelando tudo. Numerologia pitagórica. Pitágoras foi um matemático, filósofo, estudioso, tinha algumas coisas ligadas ao esoterismo. A época dele, 500 mais ou menos antes de Cristo, é isso? Isso você mesmo. sabe? Mas, por volta de 600 antes de Cristo, por volta. Ele tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase que eu sempre pensei, a gente antes estava batendo um papinho aqui, eu acabei nem falando isso. Se eu não me engano, é eduquem as crianças e não poderá ter que punir os homens. Punir os homens, isso né? Mesmo. Eu acho isso bárbaro, e eu acho que, recebi outro dia no e-mail, era aquilo, pensamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas será que pensamos em deixar filhos melhores para este mundo? A gente tem que criar o filho para o mundo, né? Vamos lá, Shimon. Conta um pouquinho pra gente como é que você foi parar na numerologia. Você desde pequeno era inquieto, a gente já conversou, você dormia em pé no berço? Até os 2 anos eu tinha inquietações. Meus pais não entendiam porque eu tinha essa dificuldade de dormir, tinha inquietações, eu dormia de pé. E no momento, eles me levaram em vários lugares para eu poder verificar o que estava acontecendo. E foi visitando um local de espiritualidade. Naquele momento eu recebi uma prece espiritual e a partir daquela noite eu comecei a dormir melhor e a ter mais facilidade para entender as coisas. Me dá o endereço depois, porque eu tenho insônias horríveis. Me dá o endereço depois que eu vou lá. E aí você foi de cara para a numerologia? Não, passou por outras coisas? Não, eu tive um curso de vida até chegar na numerologia. Mas eu era professor de informática, ainda exerço isso também. Mas eu percebi alguns dons, alguns talentos, porque eu perdi minha avó cedo. E eu pedi para minha mãe me levar ao cemitério. Eu ficava olhando a data das lápides. Criança, por volta de 8 anos de idade, né? Visitando o cemitério? Eu sentia a falta dela, eu tinha aquela afinidade. Pela numerologia eu tive essas respostas, porque, como você falou, né? Toda criança bem educada, ela convivendo com a família bem, porque nós temos o mapa numerológico natal, que é um acordo que a gente fez com a divindade, e dentro desse acordo evolutivo, nós temos as figuras da família que fazem parte desse cenário. E no caso do meu mapa numerológico natal, eram meus avós. Então, eu perdi um avô com 2 anos e meio e outra avó por volta de 8 anos. E, de alguma forma, a gente tem que externar, manifestar aquela saudade. E conforme ela me levava, eu ficava olhando as datas das lápides, né? Nascimento e morte. Nascimento e morte, né? E meu nome, algumas coisas assim, me chamavam a atenção. E, já adulto, já em contato com a numerologia, veio essa lembrança a perceber que tinha algum sentido nisso. Algumas pessoas, infelizmente, partiram cedo, não conseguiram cumprir sua proposta evolutiva e muitas tinham até uma idade bem avançada. Essas curtiram bastante, né? Aproveitaram bastante. E eu também estava infeliz profissionalmente, eu percebia essas questões de espiritualidade, eu sempre fui muito ligado nisso, mas eu não conseguia extravasar esse talento, eu não conseguia entender qual era a direção da minha espiritualidade, desde pequeno, tendo acesso à espiritualidade. E no momento que eu estava frequentando um local de espiritualidade, foi orientado para que eu fizesse um ritual, né,
e que em 2 meses eu teria a minha resposta. Então, dentro desse ritual, que era um banho, eu tinha que procurar uma essência. E aonde eu encontrei essa essência foi no local onde que eu olhei para o lado, na prateleira onde eu estudei, tinha lá o curso de numerologia gratuito. Eu falei, puxa, que interessante, né? E aí você foi buscando as Porque respostas. pouco antes eu lembrava, assim, que eu fazia conta, somava. Eu falei, tem que ter um talento para isso daí, isso tem que ter uma lógica, né? E aí eu participei 3 domingos desse curso e foi prometido para mim que em 2 meses eu teria todas as respostas que eu quisesse da minha vida. E, de fato, desde que eu comecei a estudar numerologia, essas respostas não pararam de vir. Tá, você fez esse curso gratuito de 3 domingos, mas depois aí você foi fazer outros cursos. Depois eu percebi, tal. Gostei, já senti afinidade Tanto naturalmente. que é fundador dessa regional da ABRAM. Isso. A ABRAM tem Associação Brasileira de Numerologia. Isso. Ela tem Regional Oeste. Isso. É Oeste dentro da cidade de São Paulo. É isso. Eu atuo dentro da região Oeste de São Paulo. Tá, então existem outras outras, regionais. Tem outros bairros, outras regiões. Está começando a se expandir para fora de São Paulo. A ideia é que tenha unidades em... Então, explica para o pessoal o que é exatamente numerologia pitagórica. E o que é exatamente a numerologia? Bom, Pitágoras, matemática, o teorema de Pitágoras, que é... Ih, gente, falhou. Faz tempo que eu saí da escola. Quadrado... É esse que é o quadrado da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso. Essa coisa horrível que você aí do outro lado de vez em quando tem que estudar também, eu já passei por isso, gente. Eu juro que eu nunca entendi, mas tudo bem. E é por isso que é ligado a Pitágoras, porque por ele ter sido um matemático, é isso? O número matemática? Pitágoras era um homem estudioso. E tem-se relato historicamente que ele observava a fisionomia das pessoas, ele estudava, observava a característica, além de ser um filósofo, Por filósofo, é um observador. Então ele observava o comportamento humano, que as pessoas, existia diferença entre elas, cada uma tinha uma característica. E basicamente ele começou a estudar a cada característica de ser humano e foi percebendo que havia essas diferenças. E ele criou essa tabela pitagórica que converte as letras do nome em números e cada número tem o seu valor vibracional e cada número tem a sua característica vibracional. Toda adolescente tem essa tabelinha. Sim. Eu tenho quase certeza de que toda menina, adolescente, tem essa tabelinha e sabe mais ou menos, todo adolescente passa por essa fase. Sabe? Eu tenho 2 sobrinhas adolescentes, uma de 15 e uma de 11 anos. Então, eu sei que uma delas, eu sei que tem essa tabelinha que as letras correspondem. A é 1, B é 2, C é 3. A gente converte e as assim letras dá. em números para que nós entendamos qual é o nosso mapa numerológico natal, para que a gente tenha uma coisa que é muito importante as pessoas terem, eu prego isso e acho isso muito importante, que é o autoconhecimento. Conheça-te a si mesmo. Então, cada pessoa que nasce... ela tem um mapa numerológico natal, que é uma proposta evolutiva, individual, mesmo que nós tenhamos pessoas com o mesmo número, elas têm os mesmos números, talvez na mesma posição, exatamente, podem ter até o mesmo nome, Pode, mas possam ter nascido em datas diferentes. Mesmo nome e mesma data. É complica? Difícil. Não, existe. Existe, mas aí complica. É difícil. Eu conheci pessoas também com mapas parecidos e é importante as pessoas saberem, a atração das pessoas é vibracional. Então, se eu tenho Os números número... têm uma vibração, é isso? Sim. Cada número tem uma determinada vibração. Uma vibração, uma característica vibracional seria melhor colocado, né? Então, e vai estar tudo relacionado a nome, ao nome escolhido, ao nome de registro, né? É isso? Isso. Vai estar tudo ligado ao nome e à data de nascimento da pessoa. Esses são o necessário para você formular um mapa numerológico natal. E na numerologia, tudo isso vai vibrar de uma determinada forma para cada pessoa, para cada indivíduo. Exatamente. Né? De formas diferentes. Então, para você ter um mapa, você pega o nome da certidão de nascimento, converte as letras em números e a data de nascimento, ela também compõe esses dados do mapa numerológico natal. Então, vamos aproveitar que você vai sortear uma consulta numerológica, né? Sim.
Pessoal, vamos lá. O primeiro que mandar... Rose, não vale. Se você já escreveu um nome aí, você vai apanhar. O primeiro que mandar nome completo, nome de registro, nome civil... certidão de nascimento. De nascimento. Aquele nome que está lá na certidão de nascimento. Não é o depois de casado, não, tá? Mulher, principalmente, Mulher, o nome de solteira. Principalmente, é. E data de nascimento. A nome data completo, correta de nascimento. Data correta de nascimento e uma forma de contato, que a gente possa ter um contato, um e-mail, alguma coisa, vai estar ganhando uma consulta numerológica com o Shimon. Vamos ver se o cara é fera. Tá chegando recado aqui, amigo de monte, ó. Carlos, não entendo de numerologia. O que influencia na vida de cada um? Eu acho que é o que a gente acabou de falar, né? Nós temos dois aspectos que é importante frisar. Dois aspectos a numerologia trabalha. A linha do tempo. Aqueles fatos ocorrendo dentro da linha do tempo. Por quê? Dentro do nosso mapa numerológico, nós temos as nossas principais características de personalidade, quem somos, o que desejamos, a nossa expressão. Tem 3 ciclos, se eu não me engano, também. Nós temos 14 números no mapa numerológico natal que nós trabalhamos. Na linha do tempo da vida. Existem ciclos também, não é? Isso, é isso que eu ia expressar na sequência. Desculpa, pode cortar. Então, nós vivemos 3 ciclos de vida, que são o primeiro ciclo de vida, que é o nosso ciclo formativo, que é onde a gente verifica o maior foco de problema das pessoas. Cada ciclo de vida ele terá um número, é o cenário daquele período de vida onde a criança vai ter que se formar, participar da família de origem, criar o seu corpo físico, ter o seu corpo mental e o seu corpo vibracional. Depois ele bate asas, cresce e muda de ciclo. Aí ele vai para o segundo ciclo de vida. Esse primeiro ciclo é do 0 aos 28 anos. E é o chamado ciclo formativo, que ele forma os corpos físicos, mental e o vibracional, que nós falamos no nosso numerológico. Ela começa a se socializar, tem esse contato com a família de origem, se forma o seu caráter, todas essas questões, para que depois dos 29 aos 56 anos, ela comece a produzir. Então também terá um outro número que vai reger esse desenvolvimento que ela vai começar a produzir. Então, ela vai se desenvolver profissionalmente, possivelmente ela vai casar, constituir família, ter filhos, e a vida da pessoa começa a se desenvolver de acordo com o que ela foi formada. Uhum. E depois dos 56 anos, nós temos um ciclo chamado ciclo de colheita, que ela vai colher, uns falam se aposentar, né? Mas bem pelo contrário, né? Então, ou curtir a vida, na verdade, de repente, produziu todo esse tempo. Ela se formou, vai ter a colheita. Ela produziu, que não precisa ser necessariamente só o material. Isso. Tem pessoas que têm que produzir... de repente, nessa fase... Desculpa, aí é uma especulação minha, uma pergunta minha. Pois não. Nessa fase de colheita, fazer aquilo que realmente gosta, não necessariamente se aposentar, mas de repente estar tendo a colheita... como é que eu vou explicar? Como se fosse um tempo para ela. Por exemplo, um aposentado até... A gente tem essa visão. Ele vai ter o tempo necessário porque ele quiser. Eu acho que é um erro nosso, porque muitos aposentados continuam trabalhando. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita regalia nesse sentido. Mas seria nesse sentido a colheita? Seria no sentido de ela não só curtir a vida, como dar um segmento à vida. No sentido, nós não temos como determinar até quantos anos ela vai viver. Mas ninguém pode dizer que não tem um objetivo, não tem uma proposta. Esse ciclo pode ser interrompido antes, então? Ou pode ter uma duração menor? Nós visualizamos que existe um período pré-determinado, visualizamos que ela viva pelo menos 80 anos. Não só 80 anos, muita gente fala, eu vou viver 80 anos, não. A gente imagina que no mínimo você viva... Oscar Niemeyer está com 103 e parece que agora tá no lucro, né? Estreou como compositor, né? Sim. Foi agora. Então imagina o que esse homem está colhendo. Ele se formou muito bem, produziu bastante e está colhendo aquilo. Continua trabalhando, ativo, com obras e visitando as obras que ele tem. Porque uma coisa que a gente tem que falar é que a pessoa ela pode profissionalmente se aposentar para se dar o direito de curtir melhor a vida. Mas ela tem que ter objetivo na vida. Então, e tem uma energia que vai reger a partir dos 57 anos, que ela vai desenvolver esse ciclo de vida que a gente não vai determinar. A gente torce que seja no mínimo até os 80 anos,
Mas, infelizmente, gente, a gente vê pessoas que, por algum motivo, por um problema de formação, por um problema que não conseguiu produzir, que não se formou direito, às vezes não chega nem no ciclo de colheita. O que é importante a gente salientar é, as pessoas, por falta de autoconhecimento, não sabem, às vezes, falam, o que estou fazendo aqui? Todo mundo tem uma missão de vida, todo mundo tem uma tarefa a cumprir, todo mundo tem essas energias que a gente fala, vai até o fim da vida, mas quando é o fim da vida, é quando ela realmente cumprir o mapa dela, essa proposta evolutiva, ela cumpriu a missão dela, um veio para ser motorista, outro veio para ser como numerólogo, outro veio para ser professor, você está trabalhando aqui na mídia, na imprensa, na comunicação, cada um tem o seu papel. Então, eu tenho o meu papel a cumprir, você tem o seu, as Tanto pessoas pessoal estão quanto aqui. com a sociedade, né? Aí certeza, você tem o né? individual e o coletivo. Exatamente. Shimon, está chegando um monte de perguntas. Vamos lá. tentar acelerar aqui, senão Pois não vai dar tempo. Raquel, ela pergunta se há algum número negativo para um nome. Por que todo Rafael é terrível? Lembrei disso agora, Raquel. Gente, desculpe, mas todo Rafael é terrível. Eu pelo menos eu não aceito, não existe número bom, não existe número ruim, não existe número positivo, não existe número negativo. Uma combinação. Existe o uso dele no positivo, existe o uso dele no negativo. Todos têm os dois lados. Teriam os dois lados, o lado veja bom, bem, o lado nós nem negativo. conseguimos sempre estar no positivo. Às vezes um fato, uma perda de um parente, uma perda de um trabalho, um fato desagradável. Muita gente está chovendo já, pratica característica negativa, olha para o céu e fala, puxa... Levanta, pô, tá sol, levanta, pô, tá chuva. Né? Mas em relação ao nome, o que é importante a gente salientar é, principalmente o nome é a principal característica da pessoa de personalidade. Então, se ela tem alguma dificuldade para aceitar o seu nome, a gente vai falar que ela está com algum problema no seu mapa. Pode ser por uma não aceitação, a gente escuta muito em atendimento. Meu pai queria que fosse um menino. Meu pai quis juntar o nome da minha avó com o nome do meu avô. Minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou. Ou deu Nossa, isso que nome aqui. esquisito, que nome difícil. Cada um, gente, você pode, por mais que você tente manobrar essa questão, dentro da sua proposta, dentro do acordo que é feito, um nome você vai ter que ter. Então, por exemplo, o nome Shimon é o nome do meu bisavô. Então, tem uma origem esse nome, então eu gosto muito desse nome. O pessoal às vezes tem dificuldade para pronunciar o Shimon, não é um nome brasileiro, mas enfim, é um nome espiritual que eu escolhi para trabalhar. Ele tem uma força vibracional e eu tenho que fazer, porque a gente pode estudar nomes profissionais para atuar naquela área. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, que são as aplicações da numerologia, Sim. que inclusive então, você dá as consultas eu falo nesse que sentido. tem uso daquele número no negativo, que significa é o contrário do que ele foi programado. Para que a gente tenha as conquistas na vida, nós temos que utilizar a característica positiva. Não é ser positivo, é a característica positiva daquele número. Vibracional daquele número. Tá bom. O Eduardo perguntando se o número tem a ver com opção sexual. O que nós podemos comentar é os números de espiritualidade definem essa característica que a pessoa ela pode isso não a espiritualidade vem buscar o entendimento, o autoconhecimento. Mas, em geral, se a pessoa não tem autoconhecimento, ela tem essa dificuldade de compreender certos fatos. Inclusive, a sexualidade é a opção de cada pessoa. Não existe um número que é importante, já foi perguntado, é muito importante. O número que domina a sexualidade é o número 7. É o número do autoconhecimento. E é ele que vai, de uma certa forma, não definir a opção. Não vai definir a opção. Exatamente. Mas ele vai ter a sua vibração nesse sentido. O canal de criação humana, a gente tem um ser humano que nasce através de um ato sexual. Então, a pessoa praticando a sexualidade vai gerar um outro ser e que vai ter uma proposta evolutiva. É nesse sentido. E tem pessoas, desculpa, só para complementar, tem pessoas que têm uma intensidade mais forte, outras têm uma intensidade mais fraca. Cada um, devido aos números que contém no mapa, nós também informamos isso em atendimento, a necessidade dessa área. Então,
Se a pessoa tem uma forte necessidade da prática da sexualidade, isso é uma necessidade vibracional dela. Agora, a opção da sexualidade é de cada ser humano e a gente respeita incondicionalmente. Eduardo, acho que está respondido, mais que respondido. A Rose perguntando, qual os prós e contras do número 22, se ele é mesmo não diluído, assim como o 11? Tem isso, né? O número 11 e o número 20... número 11 e o número 22 são números mestres. Há cerca de 200 anos foi estudado e detectado que o número 2 e o número 4, eles trabalhavam, alguns mapas de pessoas que tinham o número 2 e o número 4, eles trabalhavam de uma forma diferente. E foi se percebido que eles adivinham da soma do 11. Do 11. Então, todo 2 não é 11, mas você vai reduzindo, né? Isso, tem a redução teosófica. Na soma final da soma dos nomes ou da data natalícia, se na soma final, porque na soma dos blocos de letras e de números pode aparecer o número 11 e o número 22, mas verdadeiramente o número 11 e 22 eles aparecem no final da soma e são números 2 que trabalham, né, com o número, advindo do número 11, e o número 11 e o número 22 são números mestres. A característica, principalmente do número 22, como ela falou, existe um certo preconceito, existe um certo tabu. A magia, ela trabalha duas características interessantes, que é o dom nato do ensino. A pessoa trabalha a sabedoria, ela já vem com um conhecimento que já está intrínseco nela. Ela já tem essa sabedoria nata, tem um talento nato para ensinar. Às vezes a gente percebe pessoas que estudam assuntos, eles discorrem sem mesmo entenderem ainda mas conseguem dele, ensinar. Mas eles absorvem esse conhecimento e eles ensinam isso com uma certa facilidade. O 22, quanto mais ele evolui, quanto mais ele ensina, mais ele cresce espiritualmente. O número 11 e o número 22 são números de espiritualidade. Mas a grande questão do número 22, ele trabalha a magia. Então, gente, só assim, para quem está do outro lado e não entende muito, eu não entendo muito de numerologia. Eu conheço algumas coisas, a gente vai buscar algumas coisas, sou bem curiosa nesse sentido. Mas é assim, você pega o nome, só para dar uma explicação geral. Pois não. Você pega o nome, cada letra do nome vai ter um número. Você soma todas as letrinhas, né, já convertidas em número, e no final vamos supor que deu 56, a soma geral. Não é assim. Elas são somadas a blocos. Ah, por blocos do nome? Por bloco de nomes, a soma final dos blocos dos nomes, as vogais dá uma característica, as consoantes dá outra característica. Eu estava pensando em chegar no 11, para o pessoal entender. Por isso eu falei, de repente vamos supor uma coisa básica que é... 1 mais 7 mais 4 dá 11. Então, a soma final desses blocos de nome surge na soma final. O 11 a Thaís fala aqui que ela tinha a tabelinha e sabe de cor. Exatamente. As letras são convertidas em números e nessa soma existe a soma das vogais e a soma das consoantes, que é isso que Pitágoras nos transmitiu. No final só é que a gente vai falar quem foi que ganhou, se é que já teve, eu não sei de nada, se alguém já mandou aí nome completo e data de nascimento, mas vai mandando aí, quem sabe você tem a sorte aí. E Nivaldo de Oliveira Silva, ele dá a data de nascimento, queria saber algumas coisas. Se só com as informações do nome completo, a data de nascimento, ele já dá para saber alguma coisa. Esse é o nosso Nil aqui de dentro, que ele, eu já falei para ele. Depois vocês conversam e marcam uma consulta lá com ele, Nil. Curioso. Eu realmente acho muito pertinente essa pergunta, porque a pessoa, ela converte lá o nome em números, ela faz o cálculo da data de nascimento e ela descobre o mapa dela, que são 14 números, são 14 posições, você vai achar 14 números. Alguns podem se repetir, alguns não. Eu falo o seguinte, gente, não adianta só descobrir qual número você tem, e sim aprender a utilizá-lo. E dentro desse mapa numerológico natal, você tem mais de uma leitura para a mesma posição do mapa. Então, existem posições do mapa que você chega a ter 3 leituras. Diferentes. Você tem a leitura, por exemplo, é muito importante divulgar isso. Você tem lá no teu ciclo formativo o número que representa a figura do pai.
Então, você, além de detectar a figura do pai, que é o número 1, você tem que mostrar para a pessoa que ela tem que trabalhar o número 1, que é ser forte, corajosa e independente, tomar atitude, ter iniciativa. Então, você tem que fazer a leitura do número, da vibração do número, mostrar a leitura vibracional daquela figura da família para que a pessoa saiba daquela importância. Todos, no fundo, sabem, mas a gente vê pessoas que não cumprem o seu papel nesse acordo planejado com a divindade. Isso é muito mais complicado do que aquela tabelinha que eu também tinha quando eu era adolescente, viu? Vai por mim que o negócio é bem mais complicado. Descobrindo o número, você passa a ter o autoconhecimento, você passa a se entender. Então, se você descobrir o número 5, você vai lá buscar mudanças, transformações, aventuras, liberdades. E cada número tem essa característica, o número 1, 2, até o 11, até o 22. O 22, o pessoal quer ter o 22, mas ninguém sabe a responsabilidade que é você melhorar para que ele melhorando. Quer não, estou vendo que o negócio é bem complicado. E principalmente o número 2 trabalha, só complementando, trabalha a magia. Então, magia o que são? Manipulações de energias das forças da natureza. Então, magia não é mágica. É muito além do que Então, é uma coisa muito complexa, é uma responsabilidade muito grande. Alguém está perguntando aqui se você faz numerologia empresarial e como consultar. Gente, tem vários tipos de consulta e vários tipos de mapa. É isso? Dos serviços que você oferece. O que ela está me perguntando é sobre a numerologia empresarial. Então, você decide, no momento da sua vida, levantar o voo. Então, você quer abrir uma empresa. O que nós fazemos na numerologia empresarial? Tem vários tipos de estudo. Em primeiro lugar, é importante que a pessoa conheça o seu mapa, porque não adianta você estudar a sua empresa. Nós vamos ver dentro da numerologia empresarial a melhor data para abrir, verificar se você está realmente atuando na tua área profissional correta, precisa ver se teu mapa tem necessidade ou não de sócio, e por aí nós vamos. A pessoa pode ter, para tocar uma empresa, precisa ter o comando, e às vezes a pessoa não tem aquela pegada de estar mesmo à frente. Bom, que eu tiro o meu chapéu para ele, é o Silvio Santos. Ele é um líder nato. Eu só chamo ele de patrão. A empresa dele chama Liderança Capitalização. E ele é um tremendo comunicador. Ele nasceu em 12 de dezembro, 3 e 3. Então, que é o número da 56 anos ligados com a comunicação, com a arte. E então, viva Silvio Santos, que ele consiga sair dessa enrascada. Então, dentro da numerologia empresarial, nós vamos ver todas essas questões para fazer a aprovação da abertura anual da empresa e achar um momento melhor para que isso aconteça. Shimon, a gente já está chegando no final, passa voando o tempo aqui com a gente não percebe. Mas certo. Assim, tem vários tipos de mapa, vários serviços que você oferece. Deve ter aparecido no GC aqui embaixo. O nome, contato, eu pus o site também, para o pessoal estar entrando em contato com você, o telefone, seu nome, bonitinho. Para fazer as consultas, claro, óbvio, que eu acho que é legal você ter esse autoconhecimento de tá olha lá, ó, tá aparecendo aqui embaixo, ó. Oh, que bonitinho. Sempre que fazer isso, nunca peguei esse GC aí. Que engraçado, besteira agora. Existem vários tipos de serviço que a gente presta, né? Inclusive com um laudo, né? Laudo de orientação profissional. Achei isso super interessante. Pessoas que eu costumo fazer isso. Dentro da interpretação do mapa, nós fornecemos isso junto, o laudo de orientação profissional, para a pessoa, dentro dos números que tem no mapa dela, ela vai verificar qual a melhor característica, melhor trabalho para ela fazer. Inclusive até orientação pedagógica. Exatamente, que é muito importante. Orientar as pessoas de como conviver com a sua família de origem, o pai, a mãe, os irmãos. Então, isso é muito importante. Gente, tá me estourando o tempo, mas vamos falar agora rapidinho. Duas coisinhas. Pois não. Primeiro, número do ano, 2011. Uma coisa geralzinha. 2011 é a soma total... Coletivo, né? Vamos pensar em coletivo. Exatamente o que eu ia falar. Nós temos, na numerologia, o ano universal. O ano universal é para todo mundo, 2011, que é o ano número 4. É o ano de você trabalhar bastante, não só você, mas toda a humanidade se estruturando, se organizando, se dedicando a alguma coisa
dentro da sua vida pessoal. Então, está todo mundo, está todo o universo procurando nesse momento. Então, em 2008 foi o ano universal 1, então iniciou um projeto para todo mundo, para toda a humanidade, e você vai andando no ano 2, o 3, e agora é o momento de preparar o terreno, plantar, fazer a base, a estrutura, alicerçar o trabalho da nossa vida e, junto com isso, trabalharmos o nosso ano pessoal, porque cada um tem um ano pessoal que é de aniversário até aniversário. Não, só falando de modo geral do Mas é um ano de bastante importante passar para as pessoas. Número 4 é um ano de bastante dedicação. Todo mundo vai acaba em 2012? Se estruturar. Essa é uma outra questão, gente. Não vamos especular nada. É uma grande transformação, né? Ó, nominho aqui de quem ganhou. Thaís Menezes de Bruim, amiga linda, que também trabalha com produção, está lá assistindo a gente. Ela passou aqui o contato, passou a data de nascimento. Thaís, Shimon entra em contato depois. Com certeza. Tá? Qualquer coisa eu também tenho os contatos, tem outros contatos dela também te passo. E Thaís, qualquer coisa eu passo os dele para você também. Parabéns, gatinha. Pessoal, se 2012 é o último ano, ninguém sabe, eu não sei. Eu sei que assim, se vocês quiserem, eu dou, falando em números, o número da minha conta, tá? Eu gosto muito dele. E, gente, semana que vem estamos de volta com o Fernando Sanini e dá uma olhadinha lá no blog, programatalkshow.wordpress.com. Tem lá a agenda do mês e promoção. Ganhe livro. Beijo. Fomos. Obrigada, Shimon. Nada, eu que agradeço.